Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a declaração bomba aí do Cláudio Castro, que fez aí uma declaração praticamente, né, de um modo diferente para o Bolsonaro, e nós vamos falar se realmente tem, né, a ver isso que ele está falando, se causa impacto ou não, né? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a declaração bomba aí do Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro e está enfrentando sérios problemas aí com a Polícia Federal. E nós vamos falar sobre essa declaração que ele fez aí em relação ao, né, ao Bolsonaro, lá no site do UOL, que realmente me chocou aquilo que ele falou, sinceramente. Você vai saber o porquê, tá? Então, seja muito bem-vindo e, se possível, se quiser, deixa o like aí, tá? É o seguinte, eu vi aqui no site do UOL agora há pouco, tal, não vou colocar aqui o vídeo, porque você sabe como é que é. Em matéria de política, o Cláudio Castro fez uma declaração lá para o Bolsonaro: olha, indiciado ou não, nada muda na vida do Bolsonaro. Será? Será que não muda nada na vida do Bolsonaro? Bem, é isso que a gente vai falar aqui, tá lá no site do UOL, depois vocês dão uma olhada lá na matéria completa. O Cláudio Castro falou o seguinte: um possível indiciamento de Jair Bolsonaro pelo envolvimento da trama golpista não muda nada. Não muda em nada a vida do ex-presidente Bolsonaro, disse aí o governador, né? Infelizmente, o governador do Rio de Janeiro, em entrevista ao UOL. O governador afirmou ainda que Bolsonaro é um excelente cabo eleitoral. Abre aspas. Não muda nada na vida do Bolsonaro ser indiciado ou não, ou seja, né, que há, de certo modo, que tem um inquérito correndo contra o Bolsonaro. Não muda nada. A Polícia Federal, a Polícia Civil investigando, no caso federal, né, investigando o Bolsonaro, não muda nada. Sofrer processos faz parte ou fazem parte aí de quem está na vida política. É assim mesmo que funciona e é difícil ver um político que não sofra um processo, né? Algum processo. Isso faz parte desse processo, enfim, da vida política. E aí ele começou ele continuou falando. O indiciamento, pelo menos, né, encerra a fase do inquérito. Hoje, só um minutinho, pessoal. Hoje tenho reclamado muito desses inquéritos que não acabam nunca e levam aí 4 a 5 anos. Cláudio Castro, é o seguinte, só falar para você aqui. Se você não quer que tenha inquérito de modo geral, é só, de certo modo, não roubar o dinheiro público. E aqui eu não estou imitando o Bolsonaro, não. É só você não roubar dinheiro público, que a Polícia Federal não vai lá na sua casa. É só você, de certo modo, não estou dizendo que o Cláudio Castro está fazendo isso, mas o político, de modo geral, né? Eu não quero a Polícia Federal no meu pé, coisa e tal. É só simplesmente não roubar, cara. É só você simplesmente fazer alguma coisa que preste de útil pro seu estado. É deixar de ser irresponsável, é deixar de pegar dinheiro aí, no caso aí de ar-condicionado que era pra escola, de criança. É só deixar de fazer essas malandragens, desculpa a expressão, chula e chinfrim. Né? É normal o processo. É normal o processo o quê? Você quer me processar por quê? Né? Um exemplo, o político deve falar de agir assim. Quer me processar por quê? Qual é o problema? Já aviso logo. A própria justiça fala no novo Código de Processo Civil, tá? Se a pessoa te causa um dano aí na sua imagem, se está sendo processado no caso político, né? Para não atrapalhar aqui tudo, o político está sendo processado, depois ele ingressa de novo e pede uma reparação de dano moral. Aí o Cláudio Castro fala que é normal nada. Essa aqui é a realidade. Hoje, quando você ingressa aí para processar alguém, perdendo a ação, você paga 10% do valor da causa. Então não é normal. O Cláudio Castro quer normalizar a barbaridade, essa que é a realidade, né? Ele tá falando aí em relação ao Bolsonaro, não muda o quê? Ser levado lá pela Polícia Federal todo dia, toda hora lá, lá na delegacia, tendo que permaneço, reservo o meu direito constitucional de permanecer calado. Não, gente, assim, eu não sei você, mas eu acredito que a política ela é uma ferramenta incrível e pode mudar a história da sociedade. E eu não acredito que isso é normal. Essa barbaridade, muitas vezes, que acontece aqui no Brasil, em especial por conta dos políticos. E vendo essa declaração aí do Cláudio Castro, aí o pessoal não gosta, né? Falei no último vídeo aí, falei o seguinte, né? Falando sobre a declaração do Cláudio Castro. O pessoal a galera do Brasil, uma parte deles não sabem votar. O pessoal não gostou. E vendo essa declaração do Cláudio Castro aí, é a pura verdade. O cara, ele faz um trabalho péssimo como governador, como qualquer coisa na política, e depois ainda zomba do povo brasileiro. E o pior, ainda tem voto,
né? Ainda tem voto, milhões de votos. Então, enfim, pessoal, ó, é o seguinte, a política é uma ferramenta fantástica, mas de verdade, ver o que os políticos brasileiros fazem com o povo brasileiro é um negócio assim de doer. Se você parar para pensar sobre como a sociedade muitas vezes ela tem sido vítima mesmo até do seu próprio voto, é um negócio assim absurdo. E vendo o Cláudio Castro dizer assim que sendo indiciado ou não muda nada na vida do Bolsonaro, é uma verdadeira barbárie, porque o cara ele simplesmente acredita nessa piada, ou pelo menos quer que ele zomba da cara do povo. Enfim, querem naturalizar a zombaria aqui do povo brasileiro e as pessoas aceitam isso, é realmente lamentável. Eu acredito que ser indiciado, para mim, é o fim da picada. É que assim, para algumas pessoas que não estão acostumadas a ser convidadas, não estão indo lá em delegacia todo dia, enfim, né? Eles acham um absurdo isso. Você ser indiciado, você ter que estar sendo processado, sei lá o quê. Mas para aquele cara que, de certo modo, ele já está ali naquela gambiarra, aí para ele é natural, é comum. E aí ele ingressa na política e zomba de quem votou nele. Só que vai zombar de quem votou em você, o Cláudio Castro. Com todo respeito. Em quem não votou em você, você não zomba. Essa que é a realidade, porque as pessoas te conhecem. Conhecem você, conhecem o Bolsonaro, conhecem o Nicolas, conhecem o Guerreiro, conhecem o Zema. Tem uma galera, né, que tem ali um nível de consciência política, de esclarecimento, a mais, tá? Então, assim, eu vejo, assim, um verdadeiro desrespeito ao povo brasileiro quando o cara vem falar assim, não, ser indiciado por 17 milhões é natural, tá tranquilo. Não, ser indiciado por falsificar documento público, de boa, tá sossegado, todo mundo, né, tem 17 milhões de Pix ali ou coisa do tipo. Um verdadeiro escala, mas enfim, senão as pessoas ficam chateadas. Nossa, você fala que uma parte do povo brasileiro, que a gente ama o povo brasileiro, é um povo fantástico, né? Mas enfim. Então o pessoal fala assim, nossa, mas você falar que uma parte do povo brasileiro não sabe votar? Bem, ó, eleito lá governador do Rio de Janeiro, tá? O povo, a galera votou nele e ele faz isso aí, ó, né? Enfim. Uma vez eu ouvi uma frase, só pra poder encerrar o vídeo. Uma vez eu ouvi uma frase e eu não gostei muito do que eu ouvi. Essa que é a realidade. O povo tem o político que merece, né? Ou os políticos que merecem. Eu não gostei de ouvir isso. Não é possível. Mas aí vendo aqui no Brasil, né? Atuando um pouco aí no mundo da política, né? A gente ouvir isso daí, ver declarações desse tipo, onde o cara naturaliza, né? Um cidadão que na teoria, né, é honesto, coisa e tal, ele tá na delegacia todo dia. Enfim. Eu tô começando a crer nessa frase. Na época eu não gostei muito de ouvir aquilo. Sinceramente, achei um absurdo. Mas aí a gente vê umas coisas aqui no Brasil que... Enfim. País que eu amo, e tem uma galera que luta constantemente contra Cláudio Castro, Zema, Nicolas Ferreira. E eu agradeço a você, porque senão, se você não tivesse lutado por um Brasil melhor, por uma experiência política melhor, hoje nós estaríamos aí na mão do Bolsonaro e Companhia Limitada, que seria um verdadeiro terror. E não, só para poder concluir, que eu falei que ia fazer um vídeo rápido aqui, não falei, enfim, esse era o objetivo. Não se sinta ofendido por votar por eu dizer aqui contra o Bolsonaro. Você vota, a Constituição, artigo 7º, acho que fala que o voto é secreto, é universal. Isso é opção sua, você vota em quem você quiser. Tem aí, ó, direita, esquerda, enfim. Mas essa é a minha opinião. E a minha opinião eu não vou esconder aqui e nem vou mentir pra você, tá? Então é isso, só pra poder falar. Valeu, obrigado aí pela força, pelo moral. E é isso.